Você fez uma instigação bastante provocativa sobre a percepção da população. Creio que não. Um assunto que tem dominado a semana é a questão da ponte do centro. O senhor vê aquele documento que o BID fez aqueles 10 apontamentos, né, questionando o projeto. O senhor, como gestor, não ficou bravo? Todo mundo tem o seu direito, né? Tem alguns que polemizam essa ponte, né, por interesses geográficos ou por interesses políticos. Cada um faz o seu trabalho. O meu trabalho é de realizar. Antes do processo eleitoral, o senhor acha que vai ter algum canteiro de obra em algum dos lugares da ponte? Qual é o cenário eleitoral com quem o senhor espera contar na disputa do ano que vem? Ele é quase um guri. Há quase 3 anos, o jovem Napoleão Bernardes é o prefeito de Blumenau. Já foi vereador e é a liderança mais reluzente da nova e da velha geração do PSDB catarinense. Tem tudo para ser protagonista da política estadual por muito tempo. Prefeito Napoleão Bernardes, obrigado pela deferência de participar do Informe Blumenau Entrevista. Gonçalves, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, poder conversar contigo, com toda a comunidade de Blumenau, todos que acompanham o Informe Blumenau, e reiterar o que disse logo no lançamento desse portal, desejar todo sucesso a essa nova iniciativa que é bastante importante. A internet vem no sentido de democratizar ainda mais a informação e seguramente antenado a essa nova tendência, o Informe Blumenau vem cumprir um papel importante, relevante no sentido do debate dos temas públicos. Então, a honra é minha em poder prestigiar esse espaço que é um espaço democrático tão importante. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, sucesso na jornada. Maravilha. Prefeito, antes da primeira pergunta, eu queria fazer um comentário. Eu sempre lhe reconheci como um idealista da boa política. Eu me lembro, numa das suas posses como vereador, não sei quando foi quando era suplente ou quando foi vereador, o senhor fez um belo discurso sobre a política republicana. No parlamento, o senhor era um ótimo debatedor, orador. Na campanha política, então, nem se fala. E há 3 anos o senhor está à frente do Poder Executivo. O senhor tem a caneta, o senhor, além de ser político, tem que ser gestor. Como é que foi essa mudança, esse idealismo da política ainda prossegue agora? O senhor está lá dentro? Gonçalves, de fato o que me trouxe para a vida pública foi vocação. Eu sempre defino que vocação, né, ela acontece quando a gente não tem palavras exatas e um raciocínio objetivo para explicar a motivação em relação a uma decisão profissional, por exemplo. Seguramente, ao questionar determinadas profissões, um professor, por exemplo, né, ele vai ter uma série de relatos, mas tem algo a mais que o move em relação àquela direção profissional. Isso é o chamado de vocação, que é o chamado de ideal, de amor, de paixão em relação a uma determinada causa. E eu, muito cedo, tive esse chamado em relação à vida pública, me filiei muito cedo ao PSDB, embora não conhecesse pessoalmente ninguém ligado ao partido, não foi por um convite de alguém para que eu ingressasse ao PSDB, foi por estudo mesmo, estudo da ideologia, estudo dos programas de ação relacionados à social-democracia, foi por acreditar nos valores, nas teses, nos pilares do que a social-democracia defende, que, em rápidas palavras, a gente poderia resumir em igualdade de oportunidades, igualdade de condições. Chegar lá, atingir o seu sonho, o seu ideal, isso vai do livre-arbítrio, das decisões, da garra, da vontade de cada um, mas que as oportunidades elas sejam cada vez mais iguais. Esse é um dos motes, né, que a social-democracia defende, isso que motivou lá atrás a participar da vida pública para poder tentar concretizar esse sonho, esse ideal. Evidentemente, a função legislativa tem determinadas características, a função executiva tem outras. A função legislativa nos oportuniza mais o debate político propriamente dito, a questão de avaliação da conjuntura política. O parlamento está muito mais associado às questões políticas propriamente ditas. E a função executiva tem um viés completamente diferente. Ali se fica imerso nas atividades administrativas. Evidentemente isso é muito realizador, por um lado, porque nos dá a condição de ver concretos muitos dos resultados do trabalho, e a função legislativa ela traz um resultado de mais longo prazo, especialmente no Legislativo Nacional, no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, né, todos aqueles debates, a discussão legislativa, todas elas são muito relevantes e produzem e devem produzir, esse objetivo que seja, né, um resultado de médio e longo prazo no sentido do desenvolvimento da nação. Mas são papéis, são exercícios
completamente diferentes e o Executivo traz um choque de realidade que é muito muita grande. frustração? Gera muita realização, por um lado, mas, sendo absolutamente franco e honesto, Gonçalves, gera muita frustração, evidentemente, até porque nos dias de hoje há muitas variáveis que não são gerenciáveis pelo titular do mandato. Né? Um prefeito, né? Pegar o nosso caso específico, o prefeito está submetido a uma série de legislações que não são municipais, que são federais, por exemplo, há uma série de programas que não são municipais, são federais, por exemplo, né? Há uma série de recomendações que se tornam imposições do Ministério Público, do Judiciário, dos Tribunais de Contas, ou seja, eu tenho conversado com muitos prefeitos, inclusive de mais mandatos, e participo muito desse movimento municipalista, porque é preciso, no caso de Blumenau, há uma liderança regional que é absolutamente natural, e então eu tenho interagido muito, não só com os prefeitos da nossa região, mas prefeitos de todo o estado. Né? Essa semana estive, por exemplo, com o prefeito do Beller, o recebi em Blumenau, e recebi em Blumenau o prefeito Jandir Bellini de Itajaí, além do prefeito de Brusque, o Prudêncio, né? 3 prefeitos, né? Cidades importantes do estado, os 3 me visitaram essa semana, né? E o que eu percebo como linha comum em qualquer prefeitura de qualquer cidade catarinense, que está do Brasil: dificuldades financeiras, dificuldades burocráticas, engessamento, ou seja, né, o poder de decisão do prefeito no sentido de transformar uma realidade hoje é cada vez mais limitado em virtude dessa crise federativa, na verdade. É algo que não é uma crítica de gestão ao governo federal pontualmente. Vem de longa data, histórico que vem desde a Constituição de 88 e vem se aprofundando. Então, é uma análise muito republicana. É uma muito importante que o Congresso deveria fazer. E a par das análises partidárias. Sim. Isso é uma questão que vem se aprofundando no Brasil, e o Brasil precisa rediscutir esse seu modelo federativo, até, Alexandre, sendo muito honesto e sem ser alarmista, sendo realista, sob pena de falência dos municípios. E, infelizmente, essa discussão não está na pauta do Congresso Nacional. Não sei se você percebe assim, de forma efetiva, porque apesar de toda essa reclamação dos prefeitos, que a gente entende por conta dessa limitação, a gente vê o Congresso tão imerso em outras coisas, discutindo falcatruas, discutindo isso, enquanto problemas gravíssimos como esse não são debatidos. E a discussão muitas vezes acaba se dando de modo superficial, e algo que é preciso ser avaliado no Brasil, mas com muita reflexão, sem demagogia, sem populismo, né, também são as questões de corporativismo, porque muitas vezes, né, determinados segmentos são representados no Congresso, há um debate a respeito daquele segmento específico, que evidentemente, se olhando de modo isolado, eventualmente uma legislação é justa em favor daquele segmento, mas é preciso olhar o todo, o conjunto, porque o orçamento é um só. Então, muitas vezes se impõem obrigações aos municípios, como se impõem aos estados, mas nessa análise nua e crua, né, os municípios, a eles são atribuídas mais responsabilidades com menos divisão dos recursos. Cada vez mais os recursos ficam concentrados na União, no governo federal, e como eu disse, não é uma questão pontual partidária, essa é uma questão de análise de Brasil. Porque desde a Constituição de 88, né, você pode observar bem isso, Gonçalves, e quem está acompanhando o informe também, né? Por exemplo, impostos novos não se criam contribuições. Não deveria se criar nenhum nem outro, mas nessa análise não se criam impostos e que se criam contribuições. O que tem por trás disso? A contribuição fica exclusivamente para o ente que a criou. Então, o governo federal cria contribuições. Elas ficam 100% retidas no governo federal. Se houvesse a criação de impostos, eles seriam repartidos entre estados e municípios. Ou seja, desde 88 os municípios têm recebido mais responsabilidades, mais obrigações, mais atribuições, recebendo, né, o mesmo dos recursos. Prefeito, eu vou lhe perguntar, já passou já está entrando, digamos assim, na reta final do seu mandato, né? Porque falta 2 meses para acabar o 3º ano, ano que vem é um ano eleitoral que prejudica bastante a situação. Eu lhe pergunto, qual é a marca que o prefeito Napoleão Bernardes deixa para Blumenau? E a minha pergunta, mais uma, é se a população enxerga essa marca. Posso citar 3 pilares que são fundamentais na condução do governo. Primeiro, transparência total.
Há um programa efetivo desde o primeiro dia de mandato, compromissado efetivamente com esse valor que é muito caro à sociedade brasileira e que cada vez mais vem ao encontro do novo perfil da nova sociedade brasileira e é a aspiração do desejo da sociedade brasileira em relação à nova política. Transparência total. Há uma série de programas efetivados no município, com acompanhamento permanente do Observatório Social e, aliás, com a contribuição também da própria sociedade, da própria comunidade, no sentido de lapidar e aperfeiçoar cada vez mais essas políticas públicas de transparência. Então, a transparência é um valor fundamental e é uma marca muito importante que nós temos imprimido em relação à nossa gestão e à condução de governo. Associada à transparência, há avanços concretos em relação à racionalização da gestão. Há muitas medidas bastante inovadoras que são marcas muito importantes, que estão ligadas à transparência por um lado, mas à austeridade e à economia por outro lado. A eficientização da gestão, a qualificação da gestão pública. Um exemplo pontual, o Centro Integrado de Armazenagem e Distribuição. Esse é um caso que tem sido observado não só por prefeituras de outras cidades catarinenses e brasileiras, mas mesmo muitas empresas privadas que têm nessa questão da logística um instrumento importante, muitas têm vindo ao poder público se inspirar. Ou seja, hoje é um modelo, o SEAD, de inspiração para o poder público, mas para muitas empresas privadas. Nessa questão da linha da transparência, que vem ao encontro também de mecanismos administrativos, né? Tem programas como eficientização energética, economia da conta de luz, que tem sido bastante expressiva, e tantos outros programas que buscam essa questão da racionalização administrativa. A Praça do Empreendedor é um sucesso extraordinário. Na última semana, nós tivemos 5 prefeituras, dentre as quais Florianópolis, que é uma prefeitura relevante, vindo a Blumenau conhecer o modelo da Praça do Cidadão. Então, nessa linha de transparência, administração, incentivo ao empreendedorismo, nós temos um aspecto importante. Embutido nessa linha administrativa, tem também a descentralização dos serviços públicos. Então, a Praça do Empreendedor, por exemplo, num shopping da cidade. A Praça do Cidadão, descentralizada, não só para as intendências, como já havia, né, mas para a região norte, que é uma região que cresce bastante no município, pela nossa pesquisa de demanda, é onde os processos eram mais originados. Então, por isso, essa opção estratégica. Valorizando as intendências, levando para as intendências mais serviços. O PROCON foi para as 2 intendências. Tem situações, Alexandre, que o grosso da comunidade não percebe, mas tem serviços que são fundamentais. Nas intendências tem um detalhezinho importante, mas que faz a diferença para quem mora por lá, que é a chamada GTA, Guia de Transporte Animal. Então, um produtor rural, 5% da nossa economia é rural, ele tinha que se deslocar necessariamente sem o seu animal, né, que seria comercializado, vendido, ou enfim, ser transportado de algum modo. Ele saía, por exemplo, lá do Progresso, da Nova Rússia, do extremo sul de Blumenau, vinha ao Salto do Norte, para ali pegar o seu GTA, voltar para com o GTA transportar o seu animal. Então, são medidas simples, mas que fazem a diferença na vida do cidadão. Um outro exemplo que Blumenau não tinha, né, que vem ao encontro da facilitação do acesso ao serviço público, a própria vacinação para viagens internacionais. Ou quem viajava para fora tinha que ir a Itajaí ou a Pomerode. Hoje temos esse serviço aqui. Enfim, em Minas Gerais tem uma marca que é transparência, incentivo ao empreendedorismo, descentralização dos serviços públicos, essa questão de racionalidade administrativa de um modo geral. Um segundo aspecto é o da mobilidade. Desde medidas pontuais, que geram efeito no curtíssimo prazo, com medidas simples, e tem dado um efeito importante em melhorar a fluidez do trânsito. Exemplos assim aleatórios, há dezenas desses exemplos. Na região da Velha, né, quem trafega pela João Pessoa, quem trafega pela Marechal Deodoro, já percebeu ali 2 pequenas intervenções que dão mais fluidez, que dinamizam, dão mais condição de mobilidade em relação ao trânsito. Quem é da região norte, da Guilherme Scharf, na região da 1º de janeiro, há uma mexida pontual no trânsito ali que diminuiu filas que eram quilométricas. Quem passa pela Rua Bahia, na altura da Ponte Salto, né, ali havia filas quilométricas. Mexida pontual, estratégica, decisão inteligente em relação ao trânsito, melhora o trânsito. Então a gente tem, no curto prazo, medidas pontuais que têm contribuído e têm ajudado muito. Faz parte de um pacote de dezenas de medidas que, como essa, têm dado efeito. Até as grandes obras em execução. O Complexo do Baden
por exemplo, entregue à comunidade, nó desatado, faltavam 10 milhões de reais para concluir a obra, né? Em janeiro e fevereiro, nos 2 primeiros meses de governo, uma estratégia política, administrativa, financeira, jurídica, inteligente, com a sensibilidade do governador Raimundo Colombo, fomos lá em 2 meses, em tempo recorde, buscamos o que faltava para concluir a obra. Humberto de Campos, em andamento, em ritmo avançado, e também os projetos estruturantes de mais longo prazo. Projeto do Corredor Norte, em execução. Projeto do Corredor Oeste, em execução. Projeto do Corredor Sul, em execução. E a questão da ponte do centro, né, em análise pelo BID. E um terceiro item, né, finalizando esse tripé, é a própria questão social. Nós temos muitos programas que atendem a muitas pessoas da comunidade, descentralizados nos bairros, desde a atenção à criança ou adolescente, na área do esporte, da cultura, do lazer, aos idosos. Então, a Profamília tem uma gama de programas importantes, a Secretaria de Educação, a Fundação Municipal de Esportes, né, tem exemplos inovadores reconhecidos como a própria iniciação esportiva, o Paradesporto Escolar, que é um modelo de inclusão social, humanitário fantástico. A questão da atenção ao idoso tem sido algo, de fato, muito presente, né? Não só na Profamília Central, como em relação a todos os bairros. Então, também essa questão da análise social é fundamental. Veja que nos ambulatórios gerais, com o compromisso de estender o horário deles até às 24 horas, já são 4 ambulatórios gerais atendendo a comunidade até a meia-noite. São cerca de 40 mil atendimentos só nesse período estendido em que a pessoa, né, é atendida na hora, independente de marcar consulta, né, sai muitas vezes com o seu remédio de imediato do próprio ambulatório geral. Iniciamos, fruto também do CIAD, que era aquele mecanismo que eu mencionava, né, de eficientização da gestão, mas fruto dessa medida administrativa, né, levando o remédio em casa àquelas pessoas que mais precisam, que estão acamadas. Então a gente tem trabalhado nessa linha do tripé. E você fez uma instigação bastante provocativa. Sobre a percepção da população. Creio que não. E tenho refletido muito de que esse é um movimento nacional e que merece uma reflexão sociológica, acadêmica, política muito interessante. Se a gente for analisar uma pesquisa Ibope recente sobre possíveis cenários para 2018 na presidência da República, né, todos os pré-candidatos de todos os partidos, todos têm mais rejeição que aceitação, sejam da situação, da oposição ou até da terceira via. Então, significa dizer que nós vivemos um momento, né, em que a sociedade, com muitas justificativas e com muitas razões, em muitos casos, pelo cenário nacional em que se vive, a sociedade anda irritada com a política e isso compromete muitas vezes a própria percepção da realização. Prefeito, até por postura desse entrevistador e postura do Informe Blumenau Entrevista, a gente aqui sempre respeita muito o entrevistado. O senhor fez agora uma explanação bastante longa aí de pontos positivos, agora tem que falar de algumas dificuldades e alguns problemas, até por conta dessa percepção da população. O senhor até admite essa dificuldade. O senhor falou muito em transparência, em gestão eficiente e a gente também percebe esse esforço do governo nesse sentido, mas também a gente percebe algumas situações que talvez não condizem tanto, ou pelo menos não estão às claras. Um assunto que tem dominado a semana é a questão da ponte do centro. O Informe Blumenau foi o primeiro a levantar essa discussão. A prefeitura se manifestou dizendo que não há o cancelamento, a negativa definitiva por parte do BID com relação ao traçado proposto pela sua administração. E ontem a gente recebeu um documento mostrando isso, que o BID fez uma série de apontamentos e que a prefeitura estaria tentando se adequar aos apontamentos. Agora, são 10 apontamentos do BID, isso foi feito depois de 2 anos de administração, e alguns apontamentos bastante fortes, né? A relação da região do Garcia, a falta de até um documento que diga se a ponte era pista simples, pista dupla, até questões mais básicas, até para quem não é da área, fica impressionado. Não há um problema aí de competência ou na hora de fazer projeto, não há um problema de falta de clareza para a população como está essa situação, porque, quer queira ou quer não, foi a sua promessa mais emblemática durante a campanha eleitoral. Gonçalves, temos toda a liberdade do mundo para tratar de todo e qualquer assunto, esse é o papel do jornalismo e que a gente respeita e é importante que assim seja também uma forma de esclarecimento à população. Em primeiro lugar, esse tema, infelizmente, acabou sendo polemizado por pessoas que têm posição contrária em relação a isso. Embora, como você mesmo mencionou e analisou,
foi um tema discutido à exaustão no período eleitoral, foi bastante debatido no período eleitoral, né, e foi uma tese de fato importante, e a gente, assim que assumiu o governo, então é bom historiar o tempo, né? Bom, não havia projeto em relação ao traçado que foi proposto. Então nós, em primeiro lugar, licitamos um projeto de engenharia. Feita a licitação, projeto de engenharia executado, realizado, isso evidentemente leva tempo. Leva o tempo da licitação, leva o tempo da elaboração do projeto de engenharia, é como construir uma casa, né? Não se constrói a casa sem antes se ter o respectivo projeto. Então, em fevereiro, nós encaminhamos, né, esse material para análise do BID, e é importante dizer também, Alexandre, até para a comunidade entender como é que funciona esse processo. Em relação ao BID, em todos os temas, mas nessa questão do BID em específico, há um compromisso de responsabilidade total por parte da Prefeitura. Em primeiro lugar, esse contrato é totalmente acompanhado e auditado. Primeiro porque, por força contratual, o próprio BID exige que haja uma gerenciadora, uma consultoria especializada em BID para fazer o acompanhamento do programa. Então, na verdade, a interface entre Prefeitura e BID se dá através dessa gerenciadora, de um rol de empresas credenciadas pelo BID, licitada para tal. No caso de Blumenau, a PPE, que presta essa consultoria e faz essa interface. Ou seja, por si só, a Prefeitura já tem todo o acompanhamento e assessoramento técnico da PPE, que é uma empresa altamente especializada em BID. Isso por exigência do próprio banco. Um segundo aspecto bem importante, de clareza e transparência total e compromisso absoluto em relação à responsabilidade na execução desse programa. Por cláusula contratual, a Prefeitura deveria licitar no mercado uma auditoria contábil do programa, que seria executada ao fim do programa, ou seja, depois de 2017, que é quando vence esse contrato. Qual foi a postura da nossa gestão? Ir ao Tribunal de Contas, se antecipar e pedir para o próprio Tribunal de Contas, num termo de cooperação técnica, que o próprio Tribunal de Contas fizesse essa auditoria, não só contábil ao fim do programa, contábil enquanto o programa acontece, para e passo. E essa auditoria do Tribunal de Contas, no termo de cooperação técnica, é em relação à qualidade da obra, em relação aos aspectos ambientais e também em relação a cada edital de licitação, a cada contrato. Então, esse preâmbulo só para dizer, né, qual é o nosso grau de responsabilidade em relação a esse importante financiamento internacional que a Prefeitura de Blumenau conquistou. Então, a própria auditoria se dá em tempo real, enquanto o programa acontece, pelo Tribunal de Contas, e só aí nós economizamos $300 mil, que seria o recurso destinado pelo banco para financiar essa consultoria e que agora é gratuita. Mas deixa eu pegar um gancho. Como gestor, o senhor vê aquele documento que o BID fez, aqueles 10 apontamentos, né, questionando o projeto. Só como gestor não ficou bravo? Só, fica demora para fazer e ainda fazem daquele jeito, porque tem questão. Eu, que não entendo, né, tem apontamentos muito relevantes. Né, até a questão se a ponte tem traçado simples ou traçado duas mãos. Você não fica incomodado com isso aí? Não, evidentemente que sim, mas é importante... Pegou o secretário, pegou o técnico lá e botou na parede ou não? O BID, e isso é importante esclarecer, a tramitação dos processos se dá de modo diferente de projetos comuns. O projeto de engenharia foi encaminhado à PPE, que é essa empresa terceirizada e indicada pelo próprio BID, licitada dentro de uma lista de empresas especializadas em BID. E qual é a prática do banco? O que vai para a análise do BID não é o projeto de engenharia em si, é a chamada síntese, produzida pela PPE nos moldes do que o banco recomenda. Então, é uma tratativa de análise corriqueira do banco nesse sentido. Evidentemente, cobrei da PPE, né, de que a síntese deveria, embora a síntese, né, ser completa nesses aspectos. E agora o banco continua essa análise. Mas a informação e o informe em primeira mão acabou atualizando é de que há um grande equívoco aí, se dizendo que em fevereiro, ou em março, no documento de março, em fevereiro nós encaminhamos a documentação ao BID. Em março houve uma devolutiva, houve uma resposta em que pede mais complementação de informações. Muitas informações, mas não é uma negativa. Né? Então, isso é importante deixar claro. Tem que seguir que em março a Prefeitura teria sido notificada do não aceite desse projeto.
o que não é verdadeiro, como o informe demonstrou. Exato, mas para deixar claro, ok, agora tem a explicação oficial da Prefeitura, mas existe essa expressão num documento do MICE, que também é um órgão externo, né? Então existe, não saiu do nada essa informação, existe um documento de um órgão de controladoria externa do banco que diz isso. Hoje, agora, a Prefeitura já esclareceu dizendo que não há uma negativa, há uma dificuldade. Isso. E esse documento do MICE é um documento interno do banco, um memorando entre órgãos do banco, em que a Prefeitura nem sequer foi cientificada ou notificada. Que é interno, mas está lá no site do BID, para deixar claro. Mas no documento de setembro, ao ler o documento completo, o documento de setembro faz menção ao documento de março. E colocava lá que naquele momento não aceitava aquela proposta. Mas não aceitava em que sentido? No sentido da síntese original, porque demandava complementos. Então, negativa não há. Agora, eu preciso deixar muito claro, Alexandre, eu tenho falado isso em muitos lugares e disse inclusive em alguns debates. Vou até usar uma figura de linguagem. Nunca a posição pessoal minha ou de governo foi de exclusão. A gente sempre disse que, numa análise de custo-benefício, em que se só houvesse recurso para uma ponte, o traçado mais eficiente do ponto de vista de mobilidade seria aquele proposto pela gestão, né, pelos técnicos que nos assessoram nesse tema. Embora todas as pontes que venham a ser construídas em Blumenau, todas ajudam e todas evidentemente contribuem. Então não há um raciocínio de exclusão. Ou uma ou a outra, né? Uma excluindo a outra. A Prefeitura trabalha na perspectiva de sempre buscar recursos para investimento, né? E havendo recursos para investimento, quantas mais pontes forem realizadas, melhor. Você sabe que está difícil, já mas deixa eu aproveitar e começou o programa chorando as migalhas, sabe que está complicado. Mas a gente tem trabalhado muito no sentido de viabilizar a captação de recursos. Mas só uma análise, você mencionava, né, mas será que não há uma dificuldade da Prefeitura nos projetos e tal? Deixa eu só fazer um parênteses. Né? Bom, em relação a pontes especificamente, essa, né, enfim, todo mundo tem o seu direito, né? Tem alguns que polemizam essa ponte, né, por interesses geográficos ou por interesses políticos. Cada um faz o seu trabalho. O meu trabalho é de realizar. Então, essa tem uma variável política muito forte e que pode, né, de modo subreptício, estar atravancando, né, a alavancagem desse processo. Mas, enquanto isso, nós estamos aí com pelo menos 14 pontes ou entregues, ou em execução, ou início de execução, por todos os bairros de Blumenau. Então, mostra que a Prefeitura trabalha muito, realiza entrega, mesmo nessa área de pontes. Nós temos um conjunto simultâneo de muitas pontes. E, aliás, nós entregamos o Complexo do Baden, que é uma importante obra de engenharia, a maior obra entregue na última década à comunidade de Blumenau, com um papel muito importante do prefeito João Paulo, que teve uma visão estratégica nesse assunto, e nós tivemos também um papel muito relevante no sentido de viabilizar todo o recurso necessário à conclusão daquela obra. Né, como eu disse, foram 10 milhões de reais viabilizados, né, num trabalho de engenharia política nossa, o governador, já no início do governo, na largada. E estamos executando o complexo da Humberto de Campos, que é uma segunda extraordinária obra de engenharia e está num ritmo avançado e está caminhando bem. Então, só para finalizar, né? Eu ainda tenho mais uma pergunta. Fique à vontade. Mas só para finalizar o raciocínio. Às vezes, e aí tu perguntavas a respeito da percepção da sociedade, é que em Blumenau, às vezes, né, tem uns temas da polêmica. Então, vamos lá. Por muito tempo, o tema era a margem esquerda. Mas a margem esquerda, 1,5 km de obra. Igualzinho àquela obra, exatamente igual, na mesma feição de defesa civil, no mesmo critério de proteção às pessoas, no mesmo critério de proteção, né, de defesa civil às suas comunidades, igual àquela obra, no mesmo nível de engenharia, nós temos 27 quilômetros em andamento, no prazo, no ritmo, dando efeito já às suas comunidades, aqui na região do Ribeirão Fortaleza. Reconhecimento da comunidade em relação ao quanto aquela obra já beneficiou a sua comunidade. Na Velha, a mesma coisa. No Garcia, a mesma coisa. Na Itopava, em execução, na mesma coisa. Ou seja,
do ponto de vista de percepção geral da sociedade, se discutia 1,5 km, como então se a prefeitura nesse tema não fizesse mais nada. Enquanto aquele 1,5 km era o tema da polêmica, a gente tinha 27 quilômetros em execução, no prazo, no ritmo, tudo certinho, dando efeito para a comunidade. Enquanto polemiza a Ponte do Centro, a gente entregou o Humberto de Campos, estamos executando o Humberto de Campos, entregamos o Complexo do Badenford e estamos com 14 pontes aí, né, em andamento, em execução, algumas entregues, outras imediatamente a iniciar. Prefeito, ainda sobre a ponte, né? O senhor fala muito, o senhor sinalizou as outras realizações, mas eu volto a insistir, é a obra mais emblemática da sua candidatura, da sua promessa, foi decisiva, ou pelo menos bastante importante, da sua eleição. O senhor também fala que muitos polemizam, mas para também deixar claro que se a situação está nessa situação hoje, esse questionamento não tem relação com os questionamentos feitos por um grupo de moradores da Ponta Aguda. Aquilo ali, esse impasse hoje está por conta de problemas no projeto apresentado para o banco. O senhor concorda, né, nesse sentido? Bom, na verdade, muitos dos questionamentos são fruto, né, de todo esse ruído que há, né, na cidade nesse tema, o que faz com que o BID se sinta inseguro também na aprovação dessa temática. Ok, mas a entrada da denúncia no MICE foi posterior a esse processo da apresentação do projeto, que foi em março. Olha, todos os demais temas, né, em relação ao BID, né, tem havido uma tratativa absolutamente bem azeitada. Mas ele teve uma mudança grande, porque o resto tudo já estava encaminhado. Né? Em virtude desse posicionamento mais ruidoso, o BID é muito sensível a essas questões, né, e com essa denúncia, né, junto ao MICE, né, quando se fala em denúncia, isso é sempre importante esclarecer. As pessoas normalmente associam, né, a temas de malversação, o que evidentemente não é o caso. Ali é uma questão de análise de patrimônio histórico e de aspectos de engenharia ambientais. Para deixar bem claro, uma discussão técnica, nesse caso específico, principalmente em relação ao patrimônio histórico, é o que foi levado ao MICE. O MICE é um órgão autônomo, independente em relação ao BID, né, uma espécie de corregedoria externa. Então o BID fica muito sensível quando há temas dessa natureza em sendo tratados no MICE, o que faz com que o trâmite no BID caminhe a passos mais lentos. Prefeito, eu acabei de falar sobre a importância que esse debate da ponte, esse novo traçado teve com relação à sua eleição. Estamos encaminhando para um outro processo. O senhor é o único, né, que já está posto como candidato à reeleição. É absolutamente natural. E certamente, né, esse tema ponte vai ser um dos debates eleitorais, principalmente dependendo dos candidatos que virão por aí. A minha pergunta, qual é o seu time para o senhor decidir? Que ponte que o senhor vai fazer? Segundo, se o senhor reconhece o tamanho da repercussão que vai ter. E terceiro, mais importante, antes do processo eleitoral, o senhor acha que vai ter algum canteiro de obra em algum dos lugares da ponte? Alexandre, meu raciocínio, ele sempre será administrativo. A minha resposta aqui é absolutamente franca. Não me guio por raciocínio eleitoral na condução da administração. O ano eleitoral e o ano que vem, há muita ansiedade em relação a esse tema, mas é uma ansiedade precoce em relação aos demais, até porque há muito tempo ainda até o período eleitoral, nem as regras eleitorais estão bem claras e bem definidas ainda pelo Congresso, não se sabe nem a duração de campanha eleitoral em virtude dessas alterações legislativas recentes. Eu tenho como convicção de que Blumenau precisa tantas pontes quantas possíveis. Meu raciocínio nunca foi de exclusão, de uma em detrimento à outra. O raciocínio sempre foi de complementaridade. Fazer uma das duas ali está mais que no jogo. Eu tenho buscado e tenho trabalhado incansavelmente na busca de oportunidades de recursos, né, para que haja viabilização. Um traçado está sob a análise do BID e eu continuo buscando recursos para as demais pontes e demais obras viárias que sejam necessárias, como a própria recuperação asfáltica de Blumenau, que é um tema bastante importante. Eu tenho me desdobrado no sentido de captar recursos nesse sentido. Mas o senhor sabe que o senhor já teria recurso pré-garantido, pré-encaminhado para a ponte no outro traçado. E eu volto a lhe perguntar, eu sei que o senhor não trabalha, o senhor trabalha como administrador, não como candidato à reeleição, mas o senhor é um cara de comunicação, o senhor é um político, o senhor está cercado por também pessoas estrategistas, o senhor tem clareza da dimensão
do estrago ou não do que esse tema pode trazer para o debate eleitoral do ano que vem. Eu tenho pensado na dimensão disso em favor da mobilidade de Blumenau, que é o que a gente tem que enfrentar e vencer. Até desfazendo um mito, o projeto arquitetônico original da ponte, né, que originalmente foi apresentada ao banco, a síntese, ou seja, o processo administrativo para viabilizar a licitação dela, em nenhum momento chegou a ser analisado pelo BID. Havia a previsão de uma ponte naquele traçado, houve o trabalho administrativo e também na nossa gestão a gente foi adequando aquele projeto arquitetônico para que se tornasse um projeto de engenharia apto a ser licitado. Ou seja, também há trabalho administrativo nosso, interno, no sentido de torná-la viável, apta a licitar, em havendo recursos para isso. Eu tenho até informação que em março desse ano a Prefeitura pediu um outro projeto, não naqueles moldes previstos pelo ex-prefeito João Paulo Kleinman, que era um molde de ponte estaiada, se eu não me engano, que era uma situação mais cara, que a Prefeitura está estudando também um projeto mais barato, mais em conta. Mandei ao projetista original tornar execuível, do ponto de vista de engenharia, aquele projeto, naqueles moldes, mais dimensionados, para tornar licitável. Uma coisa é o projeto de arquitetura, uma coisa é o esboço arquitetônico. Mas mudou, já mudou. Não, a concepção é a mesma, tanto é... Mas com outro modelo de equipamento. O mesmo modelo, tanto é que é o projetista original, até porque é um concurso nacional. Então, o que há é um dimensionamento para torná-la apta à licitação. Então, em havendo recursos, a gente está buscando viabilizar, como eu disse, o meu propósito nunca foi de exclusão, sempre foi de complementariedade, executar tantas quantas possíveis. Prefeito, o senhor tem clareza para a gente encerrar esse assunto. O senhor não vai conseguir fazer duas nesse período curto de tempo. Não vai conseguir fazer nenhuma. O senhor pode começar. O senhor vai ter que, num determinado momento, optar por A ou optar por B. Qual é o seu time? Qual é o tempo que o senhor vai dizer assim, não, gente, vamos aqui ou vamos ali? Por quanto tempo o senhor vai esperar mais? Porque talvez o senhor encaminhasse essa mais próxima, talvez tivesse mais rapidez no processo. Eu tenho tratado desse assunto com o banco, as tratativas estão em curso, e nós devemos ter novidades em breve em relação a isso. O senhor é candidato à reeleição. Hoje o senhor tem um arco de alianças aí na sua base governista que necessariamente não se sustenta no processo eleitoral. A gente percebe, por exemplo, quem foi o seu mais forte adversário foi o PSD. Hoje os vereadores do PSD são muito fiéis ao governo, mas já outras lideranças nem tanto. O deputado Jean Kuhlmann, por exemplo, essa semana ele deu uma canelada na tribuna da Assembleia Legislativa, criticando essa questão da ponte, e aqui em entrevista, por Informe Blumenau Entrevista, fez várias críticas. Qual é o cenário eleitoral, com quem o senhor espera contar na disputa do ano que vem? Eu espero contar com quem governa conosco, e todos aqueles que desejam, de fato, ter união em favor do desenvolvimento aqui de Blumenau. Eu tenho, como eu disse, obsessão e obstinação nesse momento pelas etapas administrativas. O gestor que está no exercício do mandato tem que focar efetivamente a sua ação nessa seara administrativa. Como eu disse, tem muita ansiedade pré-eleitoral e acho que essa ansiedade pré-eleitoral é um tanto precoce, até porque há muito debate para acontecer, em primeiro lugar, no Congresso Nacional, sobre como será a eleição do ano que vem, com que regras do jogo, de que forma ela estará estabelecida. Então tem muita água para rolar nesse tema eleitoral e enquanto outros ficam aí com a sua ansiedade pré-eleitoral e buscando criar fatos pré-eleitorais, o meu dever é administrar bem a cidade e vou ficar muito centrado nesse foco administrativo. Prefeito, eu quero lhe agradecer a sua participação no Informe Blumenau Entrevista. Nós temos inúmeros outros assuntos que ficaram de fora, mas o prefeito fez uma importante contextualização das realizações, das marcas que ele entende como importantes para o governo. Também a gente discutiu muito a questão da ponte, um tempo maior também, que é o tema da cidade, mas tinham vários outros assuntos, manutenção da cidade, aluguéis de prédios, transporte coletivo, guarda armada, uma série de situações, também alguns avanços importantes
o senhor já citou aqui. Então, eu lhe agradeço a sua participação, já fica o convite, nós temos aí mais 2 meses para o final do ano para fazer uma outra entrevista de final de ano, que a gente possa reavaliar e fazer um ping-pong de outras questões importantes para a comunidade de Blumenau. Convite aceito. Para mim é uma grande oportunidade, Gonçalves, te agradeço imensamente, reiterando o parabéns pelo trabalho, sucesso na jornada, na iniciativa, e agradecer esse espaço importante que a gente pode abrir o coração e também falar a respeito aí dos temas da cidade, no sentido de esclarecer as pessoas e a comunidade. Muito obrigado, um abraço a todos que acompanharam a programação, e a gente continua sempre aqui de pé e à ordem, no sentido de atender aos convites e aos chamados. Maravilha, mais uma vez obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre trazendo assuntos interessantes para a nossa comunidade. Até!